amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia tá morrendo de saudade. Não vejo a hora de tudo isso acabar e a gente poder se encontrar. Hoje nós iremos para a nossa explicação. Vamos lá. Amores, hoje a tia vai explicar essas questõezinhas como é que é para você fazer, tá bom? Ó, essa questão 6, né, sobre o texto. Você vai ver lá no texto, né, qual foi o século que começou a formação das várias comunidades indígenas. Você vai procurar lá no texto, vai colocar aqui. E aqui já é o contrário, né? Você vai ver o que aconteceu no século XVI. Vai colocar aqui o acontecimento. No próximo, do mesmo jeito, foi o que aconteceu no século XIX, vai escrever aqui. E aqui, né, no último quadrinho, você vai colocar o século na qual aconteceu a chegada dos povos asiáticos, certo? Na sétima questão, né, ó, dependendo, né, da posição, o adjetivo ele pode alterar o sentido da frase, né? Quando a tia explicou, a tia falou sobre isso, né, sobre os adjetivos. Aí, o que você vai fazer? Você vai dizer qual é o sentido do adjetivo de cada frase, certo? Na letra A, a primeira frase, o alto, ele está com um sentido e na segunda frase ela está com outro sentido. Aí você vai dizer qual é o sentido de cada adjetivo, certo? Na letra B, do mesmo jeito. Na 8, né, vocês vão retirar do texto 3 exemplos de adjetivos uniformes. Fala, tia, mas o que é adjetivos uniformes? Bem, adjetivos uniformes são aqueles, né, substantivos que apresentam uma única forma, que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, vou dar até um exemplo mesmo do texto. Lá no texto, ó, tem litoral, sudeste e sul. Ó, sudeste e sul, né, serve tanto para feminino quanto para masculino, certo? Também outro exemplo, que também tem lá no texto, indígenas, né, que fala das comunidades indígenas, certo? Indígenas também é um adjetivo uniforme, ele serve tanto para o masculino quanto para o feminino, certo? Aí vocês vão lá no texto, tem vários, certo? Vocês irão lá no texto e vão procurar 3 exemplos de adjetivos uniformes, que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Ó, na questão 9, né, para você reler o trecho, né, e na letra A, para você dizer, né, o adjetivo, tal como foi empregado na frase, que no caso aí é maior, ele atribui que ideia ao substantivo e a que se refere, certo? Ou seja, né, ele quer que você diga aí o que ele atribuiu, né, o adjetivo. Qual foi a caracterização que ele atribuiu, se foi menos, foi ao máximo, né, se teve intensidade, certo? E a letra B é em que grau esse adjetivo foi empregado. Bem, quais são os graus que existem? Vamos lá, a tia vai explicar aqui, certo? Os graus que nós temos. Ó, os graus dos adjetivos são comparativo e superlativo. Eles são utilizados, né, para comparações ou elevar as características atribuídas aos substantivos. Aí, por exemplo, esse filme é melhor do que o que assistimos na semana passada. Esse caso aqui está comparando, né, o de agora, né, o filme de agora com o da semana passada. Já na segunda frase, ó, esse filme é muito bom. Está no grau superlativo, ele não está comparando nada. Ó, o grau comparativo, né, conforme o tipo de comparação dos adjetivos, há 3 tipos de grau comparativo. Tem o grau comparativo de igualdade, né, tem o grau comparativo de superioridade
e tem um grau comparativo de inferioridade. O de igualdade, ele iguala uma coisa a outra. O de superioridade, ele diz que algo é maior ou melhor do que outro. E o de inferioridade é algo que é menor do que outro. Está comparando, mas diminuindo uma com a outra. E o grau superlativo, né, tem dois tipos. Tem o superlativo relativo, que é quando o engrandecimento se refere a um conjunto, né? O exemplo, dentre os livros de sua autoria, aquele é o mais complexo, né? E o superlativo absoluto, aí o superlativo absoluto é quando se refere a apenas um substantivo, né? Por exemplo, aquele livro é muito complexo, certo? Então, relativo, ele é quando ele se refere a um conjunto, certo? E o superlativo absoluto é quando ele se refere a apenas um substantivo. E esses graus, né, o relativo e o absoluto, eles se dividem, né? Se dividem em duas partes também, ó. Superlativo relativo de superioridade e o superlativo relativo de inferioridade. Ou seja, superioridade é maior, né? Tudo que é mais. E de inferioridade diminui. E o superlativo absoluto também se divide em dois, que é o analítico, né? Um exemplo aí, ó, ele é muito responsável. E o superlativo sintético, ele é responsabilíssimo. Ou seja, no superlativo absoluto analítico, ele usa dois adjetivos, né? E já no superlativo absoluto sintético, ele usa apenas um, certo? Então, meus amores, são esses os tipos de graus, certo? Mas na letra B, da 9, ele está pedindo para você dizer, né, qual é o grau desse adjetivo, ou seja, se ele é só relativo, certo? Ou se ele é absoluto, certo? Ó, a questão 10, né, você vai pesquisar, né, o significado da palavrinha, né, Orion, e vai, né, justificar o uso dessa palavra como título do texto, certo? Porque que foi colocado aí, né? E a 11, né, você é a primeira namorada é apresentada como um ser intocável, impossível de alcançar. O eu lírico, né, isto é, a pessoa que fala no poema, tenta chegar até a namorada de várias formas, mas tudo é inútil. Aí que expressões demonstram a tentativa de atingi-la. Aí com o corpo, aí você vai precisar lá no texto, tá falando também, tá bom? E pelo som, o que ele usa, tá bom? Então, meus amores, a maioria dessas questãozinhas, né, é sobre o texto mesmo, tá bom? Só o que não é sobre o texto, né, essas de gramática que a tia explicou, né, que é sobre os adjetivos, né, da matéria que a tia explicou, tá bom? Qualquer dúvida a mais, pode me procurar no WhatsApp, tá bom? Beijos e até mais.